Bom, uma vez que a gente fez o nosso logon, que estamos com a nossa conexão estabelecida, nós vamos cair nessa tela aqui, que é a nossa área de trabalho. Então, essa aqui a gente já tá, é um ambiente bastante conhecido da gente. Só vamos identificar o que a gente encontra na área de trabalho. Bom, beleza, eu posso aplicar lá os gadgets, posso exibir os gadgets. Além disso, nós vamos ter aqui a nossa barra de tarefas, que ela é bastante importante. Essa barra de tarefas, a gente vai ver que ela é subdividida em várias partes. Quais? Vamos ter o botão iniciar, vamos ter aqui atalhos que a gente pode fixar na barra. Também tenho aqui os programas que estão em execução, posso visualizar. Depois, eu vou ter aqui uma barra chamada barra de ferramentas, que no meu eu não estou exibindo ainda, mas eu posso exibir uma barra de ferramentas. E tenho essa região aqui chamada de área de notificação. É aqui que somos notificados se o computador saiu da rede, se há atualizações para serem feitas, se eu conectei algum dispositivo no meu sistema. E por último, aqui na área de notificação, nós vamos ter então um botão mostrar e ocultar a área de trabalho. Agora, também vamos encontrar, e eu vou minimizar agora tudo, os ícones. Então, os ícones são bastante importantes, porque nesse ambiente gráfico, tudo é representado por ícones. Tudo o quê? Um arquivo é um ícone, uma pasta é um ícone, um disco é um ícone, um computador na rede é um ícone, uma impressora é um ícone. Inclusive, aqueles ícones que são atalhos. O que é o ícone atalho? Bom, são aqueles que têm essa flecha no canto esquerdo inferior. O que é o atalho? O atalho não é o próprio aplicativo. Tá? Isso é bastante importante nós cuidar. Atalhos são pequenos arquivos que facilitam o acesso aos recursos. Então, atalhos são pequenos arquivos usados para facilitar o acesso a qualquer coisa dentro do nosso computador. Por exemplo, nós poderíamos criar um atalho para uma pasta, um atalho para um arquivo, um atalho para uma impressora, um atalho para um disco, um atalho para um computador na rede, um atalho para um site. Então, quer dizer, podemos criar atalhos para tudo. Como que a gente faz para criar atalhos? Bom, existem vários caminhos para criar um atalho. O caminho mais comum é você clicar com o botão direito do mouse na área vazia e pedir aqui novo. E dentro da opção novo, nós vamos ter lá a opção para criar o atalho, e aí você vai entrar numa caixinha de diálogo. Esse é um dos caminhos para criar o atalho. O outro caminho para criar o atalho, que é o que eu vou fazer aqui, ó, para esse arquivo utilitários, é clicar, ficar clicando e começa a arrastar. E pressiona simultaneamente o Shift e o Ctrl. Repara que, olha lá, ele vai criar um link, ó. Isso é o atalho. Está lá o atalho criado. Então, os atalhos nada mais são do que links que a gente cria. Que facilitam o acesso a programas, arquivos, pastas, computadores na rede, sites. Lembrar que o atalho a gente não precisa necessariamente criar aqui na área de trabalho, que essa é uma questão bastante comum de ser pedida em prova. Atalhos só podem ser criados na área de trabalho. Não, a gente pode criar atalho em qualquer local do sistema. Eu posso criar um atalho num pendrive, num CD, num DVD, em qualquer lugar pode ser criado atalhos. Outra questão importante, nós podemos excluir o atalho que nada acontece com o objeto a qual ele está linkado. Então, se eu excluir esse atalho, não tem problema nenhum, o arquivo vai continuar preservado. Certo? Então, observem aqui, ó. Eu vou excluir o atalho e nada vai acontecer com o arquivo ao qual ele está linkado. Beleza? Continua lá o arquivo. Agora, uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, atalhos são arquivos. Quer dizer, é um arquivo. Bem pequenininho, mas é um arquivo. Está aqui ele, ó. Vou demonstrar agora aqui, ó. Vou voltar a criar meu atalho. Repara agora. Eu vou abrir esse atalho, para a gente ver o que tem dentro dele, ó. Alt Enter, eu entro nas propriedades, ó. E repara que aqui no geral, ó, eu posso ver que ele é um arquivo, ele está armazenado no computador, ele está ocupando um espaço lá no disco. Agora, o que diz dentro desse arquivo? O caminho para chegar até o objeto ao qual ele está linkado. Onde é que está? Qual é a posição? Está me mostrando aqui, ó. Está dentro da pasta user, dentro da subpasta Paulo, lá dentro da minha área de trabalho. Então é isso que está armazenado no atalho, por isso que ele é um arquivo. Está aqui, ó.
É isso que ficou, entre outras coisas, claro, mas é esse caminho aqui que ficou armazenado. Então, quando a gente vai criar um atalho para um site, ele guarda lá a URL do site. Quando eu crio um atalho lá para um arquivo, uma pasta, ele vai guardando isso, por isso ele é um arquivo. Perfeito? Bom, então entendido isso, vamos adiante aqui na nossa área de trabalho. Deixa eu fechar algumas coisas aqui, então. Vamos adiante. Windows aqui. Bom, aí então entendemos então os ícones, que representam tudo. Só dá uma cuidada aqui, ó, que pode parecer bobagem, mas muitas vezes, quando eu estou dando essa aula, o pessoal às vezes não chegou a reparar isso. A lixeira, a gente vai estudar ela daqui a pouquinho, nós vamos dar uma ênfase nela daqui a pouquinho. O ícone da lixeira ele muda, vocês talvez já tenham reparado, né? Já conhecem, já perceberam que o ícone da lixeira muda. Quando a lixeira está vazia, não tem nada dentro, e quando a lixeira tem já arquivos dentro. Então esse ícone dá essa mudada. Aqui tem uns papeizinhos, não sei se vocês estão conseguindo observar isso. Esse ícone dá uma mudada. Depois, o que mais nós vamos encontrar na área de trabalho? A barra de tarefas e o menu iniciar. E como eu disse para vocês, essa barra de tarefas ela é subdividida em várias partes. Essa barra aqui. O que nós vamos encontrar na barra de tarefas? Primeiro, o botão iniciar. Clicando no botão iniciar, abre-se o menu iniciar. E aqui tem um detalhezinho que é chatinho, mas costuma cair em prova. Que são os atalhos de tecla. E tem uma grande chance de cair atalhos para vocês. Pelo menos uma questão aí, estou apostando num atalhozinho de tecla. E um dos atalhos que é muito comum desse pedido é como abrir esse menu iniciar. A gente sabe que pode clicar, né, na tecla aqui na logomarca, na WinKey, e abre o menu iniciar. Mas tem um outro atalho que é o Ctrl ESC, que ele também é bastante utilizado, bastante pedido, desde lá do Windows 95. Então o atalho Ctrl mais ESC, Escape. Esse atalho abre o menu iniciar. Tá? Depois, nós teremos aqui atalhos para programas e arquivos, para programas que eu posso fixar nessa barra. Como é que a gente faz para fixar um atalho nessa barra? É bem simples, ó. Eu clico no atalho, deixa eu pegar lá na área de trabalho um atalho. Clico no atalho, por exemplo, e peço para fixar ou na barra de tarefas ou no menu iniciar aqui, ó. Ou aqui, ó. Posso fixar o atalho aqui. Esses atalhos eu fixei aqui. Então, como é que eu fiz? Clica com o botão direito sobre o atalho e pede ou fixar na barra de tarefas, opa, entrou meu antivírus, ou fixar no menu iniciar. Depois, nós temos os programas que estão em execução, o ícone muda. Mais adiante, nós vamos ter essa barra aqui, ó. O pessoal não está muito acostumado, ó, mas eu vou clicar com o botão direito. Existe uma barra chamada barra de ferramentas aqui, que normalmente a gente não usa. Nessa barra de ferramentas, que eu posso incorporar a barra de tarefas, eu vou, por exemplo, pedir para exibir no meu, ó, a área de trabalho, ou o endereço, essa barra. Então, esse endereço, que eu posso digitar agora endereços direto, abriu dentro da barra de ferramentas, dentro da barra de tarefas. A barra de tarefas, então, ela é subdividida em várias partes. Outra barra que é comum da gente exibir aqui na barra de tarefas, de ferramentas, desculpe, é a barra de idioma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a barra de idioma. Aqui é que eu uso pouco aqui a barra de idioma, deixa eu ir lá no painel de controle. Painel de controle, da teoria não, opções regionais, região, aqui região idioma, vamos pedir para exibir a barra. Alterar teclados, aqui ó, barra de idioma, vamos pedir para exibir essa barra. Essa é uma barra bem comum de ser exibida, essa é a barrinha de idioma, esse PT aqui. Para que serve essa barra de idioma? Para mudar o idioma do teclado. Por exemplo, digamos que eu comprei um computador, um notebook lá em Miami.
E o teclado que veio aquele teclado internacional. O teclado internacional não tem a tecla cedilha, que para nós da língua portuguesa é meio complicado, porque você tem que acentuar o C, botar o acento agudo no C para poder formar o cedilha. Então o que faz o usuário? Comprou lá o computador em Miami e não tem o cedilha. Então ele chega aqui em Florianópolis, compra um teclado externo e conecta pelo USB. Ele fica com 2 teclados, ou aquele que veio no próprio computador e aquele teclado externo. Quando ele vai usar o teclado que vem no próprio computador, ele muda aqui o idioma para o padrão internacional, para inglês. Mas quando ele vai usar o teclado externo, aquele que é em português, aquele que é ABNT, ele muda para o idioma português aqui. Então essa barra só tem função quando você tem mais de um teclado no teu computador. Como aqui eu só tenho um teclado, só uso um, então eu acabo por desabilitando essa barra. Como? Clico o botão direito, peço fechar a barra de idiomas e encerro a barra de idiomas aqui. Ó. E por último, depois, nós teremos então a área de notificação. Nessa área seremos notificados então sobre computador fora da rede, atualizações para serem feitas, aquelas mensagens das notificações, mas as mensagens de... pegar uma mensagem aqui específica. As mensagens de... no meu aqui, ó, das ações, importante, das ações para serem feitas. Tudo isso é exibido então na barra de notificação, na área de notificação. Bom, indo adiante, então essa é a interface do Windows. Agora um outro conceito que a gente tem que lembrar, o Windows, por que ele foi batizado com esse nome? Porque todas as aplicações, elas vêm ajaneladas, ela vem dentro de uma moldura, dentro de uma janela. Então não importa o programa que a gente for trabalhar, desde os programas mais simples aos mais complexos, todos virão ajanelados. Você pode usar desde o bloco de notas, que é aquele editor bem simplificado, até mesmo o AutoCAD, que é um programa de desenho técnico muito complexo, e todas elas vão vir dentro de uma mesma janela. O que traz uma janela? A janela vai trazer então esses elementos aqui, ó. Muito comum de ser pedido em prova, inclusive usando essa mesma imagem. Tá? Essa imagem aqui é uma imagem muito comum de cair em prova. O que acontece? O que vem numa janela? Primeira barra, essa barra aqui de cima, essa barra azul. Vou fazer um comentário agora, o colega é havaiano, então vou fazer um comentário. Essa barra é chamada barra de título. Sabe por quê? Porque conheci um clube aqui no Santa Catarina, multicampeão, então a barra de título é essa barra azul. Brincadeira à parte, só para gravar. Barra de título, então, é essa primeira barra aqui. O que informa a barra de título? Está me informando o nome do aplicativo em execução, muitas vezes informa o nome do arquivo, e tem esses 4 botões que controlam a janela. Por que 4 só estou vendo 3? Porque esse do meio, hora aparece um, hora aparece o outro. Então, é o botão minimizar, o botão fechar a janela, minimizar e transformar a minha aplicação num botão da barra de tarefas. O X fecha a minha aplicação, e esse do meio, ora aparece o botão maximizar, ora aparece o botão restaurar. Esses estão mais abaixo aqui. Então, maximizar. O que é maximizar? É pegar a minha aplicação e fazer com que ela ocupe toda a área útil da área de trabalho. Isso é maximizar. E restaurar é deixar a janela menor, para que eu possa exibir mais de uma aplicação simultaneamente. Porque qual é o grande negócio, a grande vantagem do Windows? É essa aqui, ó. Por exemplo, estou navegando na internet. Deixa eu pegar aqui um texto qualquer aqui. Quatro, mas hora aparece um, hora aparece... Eles não perguntam isso. Eles perguntam o que faz cada botão. Então, eles não costumam perguntar quantos vêm. Tá? Mas ali é que você controla a janela. Agora, tem que lembrar que o maximizar é uma janela só e o restaurar. Esses dois aqui sim. E hora aparece um, hora aparece o outro. Mas o que eu quero demonstrar basicamente é isso aqui. Ó. Por que a gente a gente quer exibir mais de um programa simultaneamente? Deixa eu só clicar nesse aqui, vou dar um exemplo aqui. Porque é muito comum a gente estar com uma aplicação assim em execução, ó, é o meu caso aqui, ó, e a gente pegar da outra aplicação, querer ver 2 aplicações simultâneas, ó, para poder pegar o que está em uma aplicação, em uma janela, clicar, ficar clicando, arrastar e soltar em outra janela. Vamos de novo. Pego o conteúdo de uma janela, clico, fico clicando, arrasto, desculpa aqui, clico, fico clicando, arrasto e solto em outra janela.
É por isso que os programas não vêm todos maximizados. Porque muitas vezes a gente quer ver mais de uma aplicação simultaneamente para poder dar aquele velho comando, arrastar e soltar. Que nada mais é do que o copiar e colar. Então, a gente vai organizar as janelas através desses 4 botões. São então os botões que controlam a janela. O que mais que nós vamos encontrar numa janela? Além da barra de título. Nós teremos também as bordas da janela, que permitem redimensionar manualmente. Então, restauro aqui a minha janela, está maximizado, restauro. Restauro a janela, e agora eu posso redimensionar a janela através das bordas. Então, todas as janelas trarão esses mesmos recursos. Agora, alguns programas, não todos, vão exibir uma barra de menu. Também, alguns vão exibir as barras de rolagem. Mas isso não é, aí já depende de cada programa. Bom, agora olha só. Além de eu poder organizar as janelas manualmente, como eu fiz ali, né, clicando numa janela, restaurando e depois mudando a largura da janela, a gente pode pedir para o Windows fazer essa organização das janelas. Como é que a gente pede para o Windows fazer essa organização? Assim, ó. Eu vou deixar aqui 2 janelas em execução. Ó. Essa aqui do Adobe Acrobat e essa aqui do Word. Ó. E agora, lembre o seguinte, quem é que está gerenciando essas aplicações? Quem é que está gerenciando essas janelas? É o sistema operacional. Então eu posso pedir para ele organizar essas janelas para mim. Como? Clicando com o botão direito do mouse, o botão direito, lembrar que ele sempre traz os menus de atalho, aqueles menus de contexto. O botão esquerdo do mouse é aquele botão principal que eu uso para apontar as coisas. O direito sempre abre o menu de atalho, o menu de contexto. Se eu clicar com o botão direito na área vazia da barra de tarefas, abre-se esse menu. E essas opções aqui, ó, são para organizar as janelas. Então o que eu posso fazer? Colocar as janelas em cascata. O que é em cascata? É uma sobreposta à outra. É o meu caso, eu vou fazer essa primeira aqui em cascata. Ó. Reparem que ele botou uma janela sobreposta à outra. Como se fosse uma cascatinha. Depois eu posso colocar elas lado a lado, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Vamos começar aqui por janelas empilhadas, que é uma em cima da outra. Agora eu posso colocar elas lado a lado, que é uma ao lado da outra. Como eu também posso minimizar tudo, ó, e mostrar a minha área de trabalho. Então, quem é que pode organizar essas janelas para a gente? O próprio Windows. Além de eu poder fazer a organização manual, o próprio sistema permite essa organização direto pela barra de tarefas, que é uma questãozinha importante também. Indo adiante. Beleza, então, organização. Aqui, vamos maximizar. Bom, aqui falamos então do atalho de tecla, né, do Aeroflip. Lembrar que a logomarca do Windows é aquela tecla da logo, mais Tab. E aqui o que eu acabei de demonstrar para vocês, então, a questão da organização das janelas, que é colocar elas em cascata, empilhadas e lado a lado. E também aqui é aquela questão que eu fiz do organizar as janelas usando outro processo, que é clicar na barra de título, ficar clicando e arrastar para o painel da esquerda. Então ela ocupa metade da minha área de trabalho. Também posso fazer o expandir verticalmente. Esse comando eu não dei ainda. Vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Deixa eu minimizar essas outras aqui para não confundir. Olha só. Estou aqui com a minha janela aberta. Ela está bem no meio da minha área de trabalho. Se eu clicar, botar o mouse aqui na borda, ficar clicando e arrastar para a parte superior, vocês vão ver que além de aumentar a janela, o Windows, além de aumentar a janela para a parte superior, ele também vai esticar aqui na parte inferior, que ele vai esticar a janela. Repara. Viram ali que embaixo ele já marcou? Então, esse comando é o expandir, ó, verticalmente. Além disso, além de poder expandir verticalmente, vocês viram então que eu pude maximizar a janela clicando na barra de título e puxando ela para a parte superior. Aí eu maximizei a janela. E por último, são esses comandos aí.
Agora, uma questão assim que é bastante importante, que o pessoal, que muitos organizadores às vezes se confundem, organizador às vezes se confunde. É muito comum encontrar esse tipo de eu vou chamar de confusão, tá? Porque o pessoal não entende a diferença entre uma janela e uma caixa de diálogo. Então vamos explicar bem essa diferença aqui, ó. Eu vou abrir aqui o bloco de notas, tá? O bloco de notas é o Notepad. Deixa eu dar um executar aqui. Notepad. Olha só. Estou aqui no bloco de notas. Isso é a janela. Eu posso minimizar, maximizar, restaurar, fechar a janela. Agora, digito alguma coisa aqui, ó. E peço para sair, ó. Isso é uma caixa de diálogo. Eu tenho que responder esse diálogo para poder voltar para a janela. Então, ou eu respondo com salvar, não salvar, ou eu cancelo, mas eu tenho que responder esse diálogo. Então, caixa de diálogo e janela por trás. Agora, algumas organizadoras se referem a essas caixas de diálogo como janela. Eu já vi muitas vezes organizadoras bem conceituadas se referindo assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou aqui no Word, ó. E eu já vi questões assim, salvar como. Não a organizadora de vocês, mas já vi o CESP, que é uma organizadora bem conceituada, colocando assim, ó. Na janela salvar como. Essa, não é na janela salvar como, é na caixa de diálogo salvar como. E a questão não estava errada? Não é que estava errada. Por quê? Porque eles podem ter achado um autor, e aquele autor daquele livro chama isso aqui de janela. O autor também não está bem correto. Tá? Então você tem que sempre observar. Eu peço que vocês, outra coisinha que eu vou fazer um comentário. Para concurso público, a prova de vocês até não é tanto, mas na maioria dos concursos exige uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado, aquela visão assim de usuário. A gente tem que ter uma visão um pouco mais técnica do computador. Tá? Porque na prova é pedido tanto a linguagem mais técnica, como também a operacionalização mais técnica. Não é aquela mesma operacionalização, assim, meio, digamos que doméstica. Então, o que eu peço que vocês observem? Todos os nomes das caixas de diálogo que vão abrindo. Caixa de diálogo salvar como, caixa de diálogo imprimir, caixa de diálogo... Vai guardando esses nomes. Porque é muito comum eles usarem essas expressões, referindo certinho à posição que você está dentro do sistema. Na caixa de diálogo tal, na janela tal, certo? Porque quando a gente não está estudando para concurso, meu primo disse que para eu acessar o Facebook, basta eu colocar www.facebook.com, é suficiente. Agora, eu não sei por que eu coloco www. Eu sei que eu coloco, dá certo e pronto, não me interessa. Para concurso eu tenho que saber por quê. É diferente o uso, certo? Para uso doméstico a gente não quer, até nem faz muita questão de saber. Mas, para concursos é importantíssimo. Bom, agora vamos entender o seguinte. Ó. O Windows, ele não é um único programa. O que fez a Microsoft? Se ela só fizesse o sistema operacional, o usuário ia instalar o Windows e não ia poder fazer mais nada, porque a gente viu que o sistema operacional só gerencia a máquina. Então, o que fez a Microsoft? Acrescentou alguns programas, acrescentou alguns aplicativos, acrescentou alguns utilitários, para que o usuário já pudesse fazer algumas coisas. Por exemplo, quais foram os aplicativos que a Microsoft acrescentou? Bom, o WordPad, aquele pequeno editor de textos que vem com o Windows. Não é o Word, é um editor bem mais simplificado. Acrescentou também lá o Paint, aquele programa de desenho e pintura. Né? Acrescentou também o bloco de notas, aquele editor de textos também bem simplificado. Acrescentou também a calculadora. Tudo isso são aplicativos. Acrescentou também o Windows Explorer. Acrescentou também, vamos pegar mais uns aqui, que sejam aplicativos. O Windows Media Player. O próprio Internet Explorer. Tudo isso e mais alguns outros programas, né? Que eu vou parar por aqui. Todos eles são jogos, tudo isso aqui são aplicativos. Que já vêm com Windows. Por quê? Caso o usuário queira navegar na internet, já vem um aplicativo. Caso o usuário precise fazer uma carta comercial simples, já vem um aplicativo para isso. Caso o usuário precise organizar o computador, pastas e arquivos, vem um aplicativo para isso.
Agora, além desses utilitários, desses aplicativos, também vem alguns utilitários, como, por exemplo, o Windows Defender. O Windows Defender é um pequeno antivírus que vem com o Windows. O Windows vem também um programa para fazer cópia de segurança, um programa para fazer backup. Com o Windows também, vamos pegar um outro utilitário aqui, vem o Firewall. E mais alguns outros utilitários. Então, deixa eu só... Então, muitos desses aplicativos, eles aparecem dentro dos acessórios. Então, como é que eu faço para abrir esses acessórios? Vou no menu iniciar, todos os programas, e aqui eu encontro os acessórios. Quais são os que estão sendo pedidos ali no edital? No edital estão sendo pedidos aqueles mais basicão, assim, bem basicão. O bloco de notas, se não me engano, aqui de cabeça, o Paint e o WordPad, se não me engano. Mas existem outros, como por exemplo a ferramenta de captura que nós tratamos antes, conectar um projetor, o prompt de comando que eu abri para vocês ali, aquela telinha preta. Enfim, tudo isso são acessórios. Né? Agora, também vem, dentro aqui de ferramentas do sistema, alguns utilitários, o desfragmentador de disco, o agendador de tarefas, a limpeza de disco, o mapa de caracteres, são todos utilitários. Então a Microsoft fez isso para que o usuário já tivesse alguns programas com ele. E não precisasse já ter que sair instalando programas. Então vamos dar uma olhadinha nos principais aqui. E vamos começar pelo WordPad. O WordPad eu posso executar direto por aqui no executar, digitando. O WordPad é... deixa eu me lembrar aqui, o WordPad é o WordPad mesmo. WordPad. Aqui. Esse é o WordPad. Então o WordPad ele é muito parecido com o Word, mas ele não é o Word. Ele tem uma quantidade bem menor de recursos. Então eu só vou ter aqui duas abas, a aba Home e a aba Exibir, as guias, né? E um conjunto bem limitado de recursos, mas já é suficiente para fazer uma carta comercial. O que é importante guardar do WordPad? O formato dos arquivos aqui, Na hora que eu vou salvar o meu arquivo, quais são os formatos de arquivos que o WordPad permite. E tem que guardar que ele trabalha com o formato RTF, o Rich Text Format. Tá? Também trabalha com o formato nativo, que é o formato DocX. E também trabalha com o formato TXT, mas o formato lá do Writer, que é o formato ODT. Então isso tem que dar uma cuidada. Eu poderia começar a escrever meu documento aqui no WordPad e depois terminar ele lá no Writer. Que o Writer conseguiria abrir o meu arquivo. Desde que eu salve em ODT. Perfeito? Então, o WordPad, um editor de textos. Além do WordPad, deixa eu só pegar aqui o nosso edital para... No nosso edital está sendo pedido aqui especificamente, acessórios do Windows, nem o WordPad está sendo pedido. A calculadora, o bloco de notas e o Paint. Nem o WordPad está sendo pedido. Então vamos dar uma olhadinha na calculadora. Então, já que o WordPad não está sendo pedido, vamos fechar e vamos abrir a calculadora. O que guarda da calculadora? Que, além de poder exibir a calculadora padrão, a padrão é aquela que tem as operações básicas. Eu também posso exibir a científica, a calculadora de programador e a estatística. E uma coisa que é sempre bom vocês cuidarem é o seguinte: quando o atalho aparece ao lado do comando, esses têm que saber. Porque se o atalho aparece ao lado do comando, a primeira vez que eu vou dar o comando, tudo bem, eu vou pelo menu, a segunda vez eu vou pelo menu, a terceira vez eu vou pelo menu. Mas na quarta vez eu já comecei a decorar o atalho. Eu não gosto muito da expressão decorar, mas eu começo a decorar mesmo. Então na quarta vez eu começo a usar os atalhos. Não sei se vocês trabalham mais ou menos assim, mas acho que todo mundo é um pouco assim. Primeira, segunda, terceira vez você vai usando o comando que está no menu. Logo em seguida você já está começando a aprender os atalhos. Então é sempre bom usar os atalhos. Então eu posso exibir aqui a minha calculadora científica, a minha calculadora de programador e a calculadora financeira, estatística essa. Então são essas 4 calculadoras que a gente vai poder exibir. Beleza?
Depois da calculadora, nós teremos o bloco de notas. E está aqui o bloco de notas. O bloco de notas é Notepad. Não achamos o Notepad aqui? Aqui, esse é o bloco de notas. O bloco de notas é um editor de textos bem simplificado. Ele basicamente é para trabalhar com arquivos no formato TXT. O formato de arquivos, aquele formato tem .txt, significa o seguinte, que ele armazena só texto. Ele não armazena negrito, não guarda o itálico, não guarda centralizado, não guarda nada disso. É só o texto que ele vai armazenar. Então o bloco de notas trabalha com arquivos no formato TXT. E também arquivos do sistema. Tem alguns arquivos que é possível abrir no bloco de notas e poder para configurar o sistema. Então o bloco de notas ele não é usado para a gente fazer uma carta comercial, o foco dele não é esse. Principalmente hoje em dia para trabalhar com arquivos do próprio sistema. E outro então lembrar que, só para voltar aqui no bloco de notas, o formato nativo é o formato TXT, na hora que eu vou salvar. O formato nativo é o TXT, mas eu posso optar depois por qualquer outro formato. Mas o nativo é o TXT. E por último, o Paint, aquele programa de desenho e pintura. PBrush, que é o Paint. Esse programinha, então, é um programa bem simples de desenho e pintura. Só que o que é importante guardar? Quais são os formatos de arquivo que esse programa trabalha? E os formatos são o JPG, o PNG, o GIF e o TIFF, e o BMP. Esses são os formatos de arquivos que o nosso programa de desenho e pintura vai trabalhar. Então, PNG, TIFF, GIF e BMP. Perfeito? Posso ir avançando? Bom, depois, vamos tratar aqui do Windows Explorer. Tá? Questão importante do Windows Explorer. O Windows Explorer é um dos aplicativos que vem com o Windows. É aquele programa que a gente usa para explorar o nosso sistema e a rede a qual o nosso sistema pertence. Por exemplo, se eu quero acessar os computadores das meninas ali do atendimento, então eu preciso usar o Explorer para isso. Aí eu consigo acessar o computador delas, localizar um arquivo lá e poder abrir aquele arquivo. Além disso, quero criar pasta, excluir pasta, renomear arquivo, renomear pasta, tudo isso, toda essa organização de computadores a gente faz pelo Windows Explorer. Como é que é a aparência do Windows Explorer? O que a gente vai encontrar aqui no Explorer? Então vamos dar uma ampliadinha. Então aqui, ó, nós vamos ter primeiro barra de título, beleza, já conhecemos. E vamos ter lá na barra de título os botões que controlam a janela. Depois nós vamos ter aqui a barra de endereço. Essa barra é bastante importante, porque ele diz o local exato do sistema que eu estou explorando. Então, nesse momento, eu estou explorando as minhas bibliotecas, e dentro da biblioteca eu estou dentro da pasta documentos. Então, essa barra é bastante importante, dizer o local exato que eu estou explorando. Além disso, se eu sei o local que eu quero explorar, eu posso digitar ali nessa barra o local. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Depois nós teremos aqui o comando para pesquisar, para poder pesquisar arquivos e pastas dentro do disco, dentro da memória. Depois nós teremos aqui a barra de ferramentas. Essa barra aqui. Vai trazer atalhos para os comandos que estão dentro do menu. Tem uma barra de menu que não está sendo exibida aqui. São os atalhos para os comandos que a gente mais usa. Depois, o Windows Explorer, ele se divide em dois painéis. Esse painel aqui da minha esquerda é o painel de navegação. E o painel da direita é a área de conteúdo que eu estou explorando. Então, eu uso esse painel para navegar, e conforme eu vou explorando, nessa região ele vai me mostrando o conteúdo do local que eu estou explorando. Depois nós teremos esse painel aqui, chamado de painel de detalhes, ó. Esse painel aqui, que traz detalhes a respeito do que está selecionado. Então, repara que eu abri aqui o Windows Explorer, ó. Agora eu estou no Explorer. Então, eu tenho, ó, barra de título, barra de endereço, no meu está sendo exibida a barra de menu, barra de ferramentas, painel de navegação, área de conteúdo, aqui eu tenho detalhes, e no meu estou exibindo também a barra de status, aqui onde diz set itens, ó. Essa é a barra de status. Então, repara que eu vou explorando pelo painel da esquerda, e conforme eu vou clicando no painel da esquerda, eu vou vendo o conteúdo local que eu estou explorando aqui na direita. Agora, se eu sei o local que eu quero visitar, eu posso digitar aqui na barra de endereço o local. Por exemplo, eu sei que no meu computador, aqui na unidade C, então boto lá C, dois pontos, ele já está me mostrando, ó, todas as pastas que tem dentro dessa unidade.
Agora eu só coloco a pasta a letra C, ele me mostra agora todas as pastas e arquivos que tem na unidade C que começam com a letra C. Entenderam? Eu vou entrar aqui na pasta clientes, ó. Barra invertida. Agora ele está me mostrando as subpastas dentro da pasta clientes. E eu sei, estou vendo que tem uma pasta, eu sei que tem uma pasta Paulo. Então eu só coloco P. E ele já me mostra todos os arquivos e pastas que começam com a letra P. Então, se eu sei o local que eu quero explorar, eu posso usar a barra de endereço para digitar, que ela é bem mais rápida. Então, eu vou entrar aqui dentro da pasta Paulo, só para a gente ter uma noção. Então, aqui ele está dizendo o local exato que eu estou explorando dentro do sistema. Eu estou dentro do meu computador, na unidade C, dentro da pasta cliente, subpasta Paulo na Jara. E eu posso agora, através dessas setinhas aqui, fazer a navegação. Por exemplo, se eu clicar naquela última seta aqui, ó, ele me mostra todas as subpastas que tem dentro da subpasta Paulo na Jara. Agora, se eu clico na seta anterior, ele me mostra todas as subpastas que tem dentro da pasta clientes. Se eu clico na seta anterior, ele me mostra todas as minhas pastas que tem dentro da unidade C. Se eu clico na pasta anterior, ele me mostra todas as minhas unidades de disco. E se eu clico na seta anterior, ele me mostra o que eu tenho dentro da minha área de trabalho. E eu também posso acessar o meu computador, o painel de controle, a lixeira, posso acessar minhas bibliotecas, a pasta do usuário, posso acessar tudo então por essa barra. Então, a barra de endereço, ela também é usada para navegação. Perfeito? Isso aqui é só para a gente ter uma noção do aplicativo. Agora, uma coisa muito importante dentro do Windows. O Windows é o sistema operacional, gente. E é ele que vai fazer, então, toda a organização de pastas e arquivos dentro do nosso computador. Então, aqui nós vamos fazer uma rápida explanação. Olha só. Toda a informação é armazenada em forma de arquivo. O que é um arquivo? É toda a informação presente numa memória permanente. Por exemplo, olha bem. Vamos começar tratando de arquivos aqui, ó. Deixa eu até passar um conceito aqui para vocês. Deixa eu só abrir um arquivinho aqui. Deixa eu abrir aqui um aqui que é o save aqui. Olha só. Só para passar esse conceito aqui, ó. Aqui. Forma de armazenamento dos dados. Então, como é que a gente armazena a informação? Como é que os dados são armazenados? São armazenados em forma de arquivo. Ou seja, fiz um documento no Word, vou salvar, gera um arquivo. Fiz uma planilha no Excel, vou salvar, gera um arquivo. Fiz um documento lá, fiz um arquivo lá no Paint, vou salvar, é um arquivo. Então, o que é o arquivo? É um conjunto de informações que está armazenada em uma memória auxiliar, uma memória permanente. As auxiliares são as permanentes. Aquela que a informação fica armazenada depois do computador desligado. Por exemplo, o que você quer dizer com isso? Eu estou aqui no Word, ó, abri um documento em branco, Ctrl+O. Não. Começo a digitar. Isso aqui já é arquivo? Não. Por quê? Porque eu ainda não salvei. O que é o processo de salvar? É passar essa informação que está na memória RAM, que é uma memória volátil, que só guarda enquanto o computador está ligado à informação. É passar essa informação que está na RAM para uma memória permanente. Quais memórias permanentes? Para o disco rígido, para um pendrive, para um CD, para um DVD, para um cartão de memória. Essas são as permanentes. Então, o arquivo é toda vez que a gente salva a informação numa memória permanente. Agora, quando a gente vai salvar, a gente sabe que tem que dar um nome para esse arquivo. E é aqui que vem uma questão bastante importante, ó. Não acredito que isso possa ser pedido na prova, mas isso é um entendimento bastante importante para todo o resto. O arquivo, por padrão, se estabeleceu que a gente dá um nome para ele, separado por um ponto da sua extensão. O nome é o apelido do arquivo. E a extensão é que realmente vai ser importante para nós, porque ela é que vai dar a função do arquivo dentro do sistema. O que eu quero que vocês entendam? Assim, ó. Os arquivos têm mais ou menos, assim, eu procuro estabelecer um parâmetro com o nosso, um paralelo com os nossos nomes. Como é que funciona? Paulo não é meu nome. Paulo é o meu
apelido. O que é o meu nome? Najar. É esse que diz minha origem, diz de quem que eu sou filho. Paulo é um apelido. Se eu chegar ali na esquina e disser Paulo, dá um grito, Paulo, 20 vão olhar para trás. O nome Paulo é o 7º mais usado na cidade de São Paulo. Então Paulo não é nome, Paulo é apelido. O que diz minha origem, quem são meus pais? É o meu sobrenome. A mesma coisa aqui para o nosso arquivo. O nome do arquivo é um apelido que o usuário dá. Mas esse nome não diz a função do arquivo, não diz a origem do arquivo dentro do sistema. Quem é o pai desse arquivo dentro do sistema. O que vai dizer isso é a extensão. Então, o nome do arquivo, o usuário pode botar assim, manhã chata, aula murrinha, professor, não sei o quê. Tudo isso aí pode ser usado para o nome do arquivo. Professor aí, né? Professor mala. Tudo isso pode ser usado para o nome do arquivo. Agora, é a extensão que vai dizer qual é a função do arquivo dentro do sistema. Os arquivos nós teremos de dois tipos. Aqueles arquivos de dados. O que é o arquivo de dado? É o arquivo que o próprio usuário vai manipular. Então, uma foto, um documento do Word, uma planilha de cálculo, uma música, isso são arquivos de dados. Agora, tem não aqueles arquivos de instrução, aqueles arquivos que o sistema usa para esse gerenciamento, para funcionar. Pode, exatamente. Isso aí, vamos chegar, chegaremos aqui. Essas são as extensões que a gente vamos falar um pouquinho. Então, nós teremos arquivos de dados e arquivos de instrução. O que são os arquivos de dados? Aqueles arquivos que o usuário manipula, que o usuário vai mexer. Então, um documento do Word que ele tem lá, uma planilha do Excel, uma música, uma foto, um vídeo. Então, esses são arquivos de dados. Agora, tem não aqueles arquivos que o usuário não mexe, que estão ali só para dizer como o sistema tem que funcionar. Por exemplo, quando a gente instala o Windows, são instalados mais de 5.000 arquivos no computador, só para dizer como é que o Windows tem que funcionar. Quando instala o Word, o Excel, o PowerPoint, são instalados arquivos de instrução na nossa máquina. Então vamos pegar aqui, ó, as principais extensões de arquivos. Então as principais extensões são essas aqui, ó. Quando eu vejo, não importa o nome do arquivo, mas quando eu vejo a extensão docx, eu sei que é um arquivo do Word. Não importa se o usuário deu o nome do arquivo, aula chata, professor murrinha, não tem problema. Se a extensão é docx, é do Word. Se a extensão é XLSX, do Excel. Se a extensão é PPTX ou PPSX, do PowerPoint. Se a extensão é JPG, eu sei que é uma imagem. Assim como a extensão MP3, eu sei que é um arquivo de áudio. As extensões AVI, MPEG, MPG, são as extensões para vídeo. TXT, eu sei que é um arquivo texto, só guarda texto. ODS, eu sei que é um arquivo criado lá no Calc, lá na planilha do BR Office. ODT é lá do Writer. E o ODP é do Impress. Lembra que essas duas para vocês, o Calc e o Writer, são super importantes, que essas vão ser pedidas na prova. Além disso, a extensão PDF é do Adobe Acrobat. Eu coloquei mais duas aqui só para fim de PSD do Photoshop e do CorelDRAW. Então, o que é importante para mim? Não é tanto o nome do arquivo, porque o nome é o apelido. Mas o mais importante para mim, no meu primeiro momento, é ver a extensão, porque pela extensão eu sei em que programa que esse arquivo foi criado, ou seja, quem é o pai desse arquivo. Agora, quando eu vejo a extensão .exe, eu sei que é um arquivo executável, é uma própria aplicação. A extensão .com é um arquivo compilado, nada a ver com .com.br, tá? Nada a ver com internet isso aqui. Depois, arquivo BAT, um arquivo de lote, é um arquivo de sistema, de instrução. Arquivo INI, de instrução. DLL, as bibliotecas dinâmicas, também de instrução. PIF e SYS, também extensões de instrução. Agora, olha bem, gente. No nome do arquivo, nós podemos dar qualquer nome, mas não podemos usar esses 9 caracteres aqui. Esses 9 caracteres, eles estão reservados para o próprio Windows fazer o gerenciamento do sistema. É o próprio Windows que usa esses 9 caracteres. Então a gente não pode usar a barra invertida, a barra normal, os 2 pontos, asterisco, o ponto de interrogação, aspas, maior e menor que, e essa trave. O resto tudo a gente pode usar. Tá? Agora, olha só. Numa mesma memória, nós vamos ter mais de um tipo de arquivo. Por exemplo, imagina lá no disco rígido, no HD do meu computador. No HD, naquele disco interno, além de eu ter arquivos de dados, os meus próprios arquivos, eu tenho arquivos de instrução. Os programas estão instalados ali. Então, como é que eu faço para não misturar os meus arquivos com os arquivos que o Windows precisa para funcionar? A gente começa a criar separações, chamadas de diretórios e subdiretórios, pastas e subpastas.
Então a gente começa a criar uma estrutura assim, ó, de pasta e subpasta, para separar a informação, porque eu não quero misturar os dados, os arquivos. Então, quando eu instalo o Windows, é criada uma pasta para os arquivos do Windows ficarem armazenados. Além disso, é criada uma outra pasta chamada arquivos de programa. Essa pasta é criada para armazenar dentro dela os programas que eu instalo. Por exemplo, o Skype. Quando eu instalo o Skype, ele vem para dentro da pasta arquivos de programa. Quando eu instalo o Microsoft Office, ele vem para uma subpasta aqui dentro, da pasta arquivos de programa. Também o Windows cria uma outra pasta para armazenar as pastas dos usuários. Então ele cria uma pasta chamada usuários. E dentro dessa pasta usuários é que ele cria as pastas para cada usuário. A pasta para o usuário Paulo, a pasta para o usuário Polícia Federal. E dentro dessas pastas, dessas subpastas, é que ele coloca todo o ambiente do usuário. Então o que o usuário vai querer fazer? Vai querer criar essa estrutura para separar os arquivos. Porque ele não quer que os seus relatórios se misturem com as suas fotos. Ele não quer que as fotos se misturem com as músicas. Não quer que as músicas se misturem, sei lá, com os vídeos. Então ele começa a criar essa estrutura de pasta e subpasta. Certo? Essa estrutura aqui a gente chama de árvore. E a árvore, ela sempre começa por essa barra invertida aqui. Ó. Essa barra invertida é a pasta raiz que dá toda a origem à nossa árvore. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Bom, deixa que eu já vou dar um exemplo. Só quero agregar mais um conceito. Até aí tudo bem? Agora olha só. O Windows representa as unidades de disco com as letras do alfabeto. Isso também é importante a gente lembrar. Então, por exemplo, quando eu conecto um pendrive, como é que eu localizo o pendrive? Como é que eu acesso esse recurso dentro do meu sistema? Através das letras do alfabeto. Então o Windows vai usar assim, ó, as letras A, dois pontos, B, dois pontos, C, dois pontos, D, E, F, G, até a letra Z. Então o Windows usa as letras do alfabeto para representar as unidades de disco. Essas três primeiras letras são padronizadas. Não importa o computador, meu, no de vocês, no japonês, no computador no americano, essas três letras no Windows são usadas para representar sempre as mesmas unidades de disco. A e B representam as unidades de disquete. É comum, é moderno os computadores terem unidades de disquete? Não, né? Então, pouco provável acharmos letra A e B nos computadores atuais. Agora, a letra C representa o nosso primeiro disco rígido, primeiro HD. Essa é bem comum. Depois, depende de cada sistema. Por exemplo, se o meu computador tiver uma gravadora de DVD, aí vai ser representada essa gravadora pela letra D. Então, DVD, RW. Aí se eu conecto um pendrive, ele pode ser representado então pela letra E. Depois eu conecto um cartão de memória, o cartão vai ser representado pela letra F. Depois eu conecto outro pendrive pela letra G, e assim por diante, até a letra Z. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo por aqui. Reparem que nessa apostila, eu tenho aqui um computador mais antigo, ó. E nesse computador mais antigo eu posso ver, ó, que ele tem ainda unidade de disquete. Então essa unidade está sendo representada pela letra A. Se tivesse outra unidade de disquete, seria a letra B. Depois, letra C, primeiro disco rígido. Só que esse computador tem dois discos rígidos, então a letra D está representando o segundo. Lembra, ó, que é só até a C padrão. Depois depende de cada sistema. E como esse computador tem dois discos rígidos, o outro está sendo representado pela letra D. Depois a leitora de CD pela letra E e a gravadora pela letra F. Nesse computador, se eu conectar aquele pendrive, vai ser a letra G. E assim por diante. Perfeito? Agora, olha só aqui no meu. Já nesse aqui. Abri o Explorer. Aqui eu já não tenho mais letra A e B. Não tenho mais leitora de disquete.
Então eu já começo pelo letra C, disco rígido. Depois eu tenho aqui um DVD, letra D. Tem um cartão de memória, letra E. E tenho o pendrive, não, desculpe. Tenho esse pendrive aqui, letra E. Esse aqui é um pendrivezinho pequenininho, letra E. Tenho o cartão de memória, letra F. E agora eu vou conectar esse outro pendrive, ó, 2 pendrives. Então esse outro pendrive vai ser representado agora pela próxima letra que tiver livre, que é a letra G. Repara que daqui a pouquinho vai aparecer ali. Aí. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Aqui que eu queria chegar no ponto. A letra, ela muda de acordo com o sistema. Olha bem, se eu pegar esse pendrive que está no meu computador e levar lá no computador de vocês e conectar no computador de vocês, ele vai necessariamente ser representado pela letra G? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, o que está armazenado nesse pendrive, está armazenado na letra ou a partir dessa barra invertida? A partir da barra invertida, porque a letra muda de acordo com o sistema. Então, toda essa árvore, ela começa não pela unidade de disco, como a gente imagina muitas vezes. Ó. A gente acha que a estrutura começa por aqui. Ó. Não, não é por aqui. A estrutura começa aqui, nessa barra invertida. A barra invertida, então, é o caractere usado para separar pastas e subpastas. Então, para a gente completar esse nosso exemplo e já fazer alguns exercícios, depois do intervalo poder fazer alguns exercícios, quero lembrar uma coisinha aqui. Ó. Aqui, gente, ó, eu estou demonstrando de maneira gráfica o caminho. Ó. Aqui, ó. Eu estou demonstrando aqui de maneira visual, ó, de maneira gráfica. O que é de maneira gráfica? Quando tudo é representado por ícones. Então, eu estou lá na unidade no computador, na unidade C, dentro da unidade C na pasta caixa, dentro da subpasta planilhas. Certo? Aqui de maneira visual. Agora, olha só, numa linha de comando, como é que isso ficaria? Uma linha de comando ficaria assim, ó. C, 2 pontos, unidade de disco. Depois, essa primeira barra invertida, pasta raiz. Depois, pasta caixa, subpasta planilhas. Então, é a mesma coisa o que está sendo exibido aqui do que está sendo exibido lá. Só que aqui de maneira gráfica e aqui em forma de comando, de texto. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Bom, entendido isso, vamos adiante. Depois nós vamos ver ali como criar nos exercícios, a gente vai ver como criar pasta, excluir pasta, a gente vai relembrando isso aí, tá? E depois nós vamos ter o nosso painel de controle. Só que antes de tratar do painel de controle, só quero relembrar uma coisa aqui que é uma coisa simples, mas que às vezes a gente se perde. Que eu já vi cair numa prova do CESP, uma questão bem simples, mas que o pessoal, muitos alunos meus se perderam. Uma coisa que a gente não pode esquecer são esses comandos aqui. Para recortar, copiar e colar. Tá. Então, se eu quero copiar, dar um comando para copiar, Ctrl C. Se eu quero recortar, Ctrl X. E se eu quero colar, Ctrl V. Bem basicão. Mas por que eu estou dizendo isso? Olha bem que caiu numa prova do CESP. O CESP é uma organizadora que gosta de fazer umas pegadinhas. E o que eles fizeram? Vocês acabaram de me dizer, no começo da aula, que o atalho para copiar era Ctrl C. Vocês confirmam isso? Tá certo? Ctrl C para copiar? Beleza, né? Tá ali, inclusive eu coloquei na apostila aqui. Ó. Ctrl C, copia. Confirmamos isso. Então, olha bem. Olha como é que caiu numa prova. Se o usuário quiser copiar a apostila Excel, certo? Se ele quiser copiar essa apostila aqui, é suficiente ele selecionar a apostila, que nem eu fiz ali, ficou iluminada. É suficiente selecionar a apostila e pressionar Ctrl C? A pergunta era essa então. Ó. Se o usuário quiser copiar a apostila, é suficiente selecionar a apostila e pressionar Ctrl C. Era essa a afirmação. E CESP costuma fazer provas de certo e errado. Então a pergunta é, isso está certo ou isso está errado? Se eu quiser copiar esse arquivo, é suficiente eu selecionar e pressionar Ctrl C? Está certo isso? Mas vamos de novo. Vocês me disseram, que a gente confirmou, qual é o atalho para copiar?
Ctrl C, copia. Então vamos de novo. Se eu quiser copiar esse arquivo, é suficiente eu selecionar e pressionar Ctrl C? Se eu quiser copiar, é suficiente pressionar Ctrl C? Sim, certo. Por quê? Olha bem, olha detalhes. A gente está muito acostumado a dizer assim, copia para mim, mas na verdade a gente tem que usar outra expressão, é duplica. Deixa eu só mostrar essa imagem aqui. Ó. Aqui. O que é o ato de duplicar? Ter dois arquivos idênticos, ou duas pastas idênticas. São dois comandos, é copiar e colar. Se eu só quiser copiar, beleza, é suficiente, Ctrl C. Só que quando eu copio, o que faz o Windows? Ele pega aquele arquivo, aquela pasta, e joga num local chamado área de transferência. O que é a área de transferência? É um espaço da RAM, que ele usa para transferir de um local para outro. Então, se eu só copiar, eu não vou ter já duplicado. Então, o que é o ato de duplicar? É o ato de copiar na origem, depois eu vou lá no destino e colo. Perfeito. Então, aqui é a confusão que a gente costuma fazer. Que a gente está acostumado a dizer, copia para mim, copia para mim. Bom, se eu disser copia para mim, é Ctrl C mais Ctrl V. Aí sim, aí é duplica. Mas, na verdade, só copiar é suficiente o Ctrl C. Então, o que a gente tem que começar a dizer agora? Paulo, essa apostila bacana, duplica ela para mim, duplica ela aqui no meu pendrive e não copia ela. Eu quero duplicar, quero uma segunda. Agora, tem um outro comando que também é bem comum da gente usar, que é o comando para mover. Só que para mover são dois outros comandos. É o comando recortar, ao invés do copiar, e depois, no destino, eu dou o comando colar. Só que lembra que quando a gente move, não passa pela área de transferência. Ou seja, eu seleciono o arquivo, a pasta para ser transferido, e lá eu aplico o comando recortar. Quando eu dou o comando recortar, ele só marca o arquivo para ser transferido. Ele só deixa o arquivo lá marcado, desbotado. Ele já não manda para a transferência. Aí eu vou no destino e colo. Perfeito? Bom, então esses atalhos para recortar, copiar e colar, super importantes. Bom, depois nós vamos ver especificamente como trabalhar todos esses comandos. E por último, uma outra parte super importante dentro do Windows é o painel de controle. O painel de controle é muito importante, por quê? Porque é dentro do painel de controle que nós vamos poder então gerenciar todo o hardware e todos os outros softwares. Como é que a gente faz para abrir esse painel de controle? Nós vamos em iniciar, e aqui no iniciar nós temos a opção para o painel de controle. Bom, primeira questão em relação ao painel de controle. Tá? O painel de controle ele pode ser exibido de três maneiras diferentes. E está aqui umas três maneiras de exibir. Eu posso exibir por categoria, que é o padrão. Normalmente ele é exibido por categoria, mas eu também posso exibir em ícones grandes ou pequenos. Particularmente eu gosto de exibir em ícones. Ou grandes ou pequenos, mas eu gosto de exibir em ícones. Porque em ícones eu consigo ver todos os recursos que o painel de controle tem. Quando eu exibo por categoria, os recursos ficam agrupados por categorias. E eu, às vezes não consigo visualizar todos. Ó. A gente sempre tem que dar um clique a mais. Essa é a visualização por categoria. Por exemplo, quando eu estou visualizando por categoria e eu quero modificar as configurações do mouse, eu tenho que entrar primeiro em hardware e sons. E aqui dentro de hardware e sons, eu vou ter a opção mouse. Ó. Certo? Agora, quando eu exibo o painel de controle por ícone, não importa se grandes ou pequenos, eu não preciso entrar primeiro dentro da categoria para depois entrar no recurso. Não, já vou direto no recurso, aqui o mouse. Então eu particularmente gosto de exibir por ícones, mas as organizadoras costumam pedir por categoria. Então na hora que vocês forem estudar, procurem estudar sempre por categoria. Porque muitas vezes a organizadora só pede o caminho para chegar até o recurso. Não pergunta o que é o recurso, não pergunta nada. Só diz, como é que faz para chegar lá? Aí, por exemplo, como é que eu faço para acessar o mouse? Aí eles botam lá os caminhos. Primeiro caminho, entra no painel de controle, depois clica no item hardware e sons, e dentro do item hardware e sons, o item mouse. Porque eles costumam aí dar uma inventada no meio. Vocês vão ver, tem umas questões aí que eles dão uma inventadinha. Fazer um comentário assim sobre, eu já comentei, mas eu vou tornar a comentar. Os exercícios que eu vi, as provas que eu vi do Instituto Barriga Verde, elas não eram questões moderadas.
de moderados. Eu nem diria que passa, não, nem passa de moderados. Vocês vão ver aí pelos exercícios que não são exercícios complexos. Então, o que eles mais pedem? Aonde estão os comandos dentro? Por exemplo, como é que faz para acessar determinado recurso dentro do Word? Como é que faz para acessar determinado recurso no painel de controle? E algum conceito superficial, não há nenhum conceito muito complexo. Na parte da internet é bastante conceito. Tá? Os conceitos. Então, vocês vão ver que é muito caminho, muito atalho de tecla. Mas, de um modo geral, são questões bem simplificadas. Bom, vamos voltar aqui ao painel de controle. Então, vou exibir aqui o meu por ícones. Então, é aqui no painel de controle que eu vou poder gerenciar todo o hardware do meu computador, teclado, mouse, impressoras, memórias, tudo eu vou gerenciar por aqui. Mas não só o hardware, eu também vou gerenciar aqui os outros softwares. E tem alguns itens que são bastante importantes que estão sendo pedidos aqui no nosso edital. Vamos voltar aqui ao edital, se eu conseguir localizar. Ó. Painel de controle, ó. E no painel de controle, um item específico, as impressoras. Tá? Depois o comando para desligar, mas principalmente aqui as impressoras. Mas além das impressoras, a gente tem que dar uma cuidada em alguns outros recursos, que são bastante comuns ser pedido em prova. Como, por exemplo, o caso do mouse. Um comando que eles adoram pedir é como modificar a posição do botão principal para o auxiliar. Quer dizer, como modificar o botão esquerdo para o direito. Fazer essa inversão. Porque na prova sempre cai o mouse para quem é destro, usa a mão direita. Mas aí eles perguntam como é que faz para inverter para quem é canhoto. Inverter os botões. Outro recurso que é sempre bom a gente lembrar, dentro do painel de controle, é o recurso de contas de usuário. É aqui que nós vamos criar os usuários que aparecem lá na tela de boas-vindas. Também a questão do central de facilidade de acesso. A central de facilidade de acesso são aqueles recursos para quem tem necessidades especiais. Que no Windows XP, quem usa o Windows XP é chamado de... lá é acessibilidade. Acessibilidade, a gente está bastante acostumado quando vai nos supermercados e no shopping center, quando encontra aquela pintura para o cadeirante no estacionamento. Então, o que são a central de facilidade de acesso ou recursos de acessibilidade? São aqueles recursos para quem tem necessidades especiais. Por exemplo, eu tinha um professor na faculdade que ele teve poliomielite quando criança e ele ficou sem uma parte dos movimentos. Então, ele era cadeirante. E ele, para digitar, naquela época, ele tinha que pegar um lápis, ele não tinha mais... firmeza assim nos dedos, então ele tinha que travar um lápis nos dedos e digitava com o lápis. Hoje ele pode usar esse recurso aqui, ó, que é o do teclado virtual. E abre-se um teclado na tela e eu uso esse teclado para digitar. Por isso quem usa, vocês que usam os smartphones sabem, né, que quando você vai digitar, abre na tela ali um teclado, basicamente. Ou então, eu aqui que já sou meio cegueta, posso usar a lupa, ó, que é um recurso que eu vou usar aqui algumas vezes com vocês, que amplia uma parte da tela. Então, esses recursos são para quem tem necessidades especiais. Além desses recursos da central de facilidade de acesso, também é sempre bom a gente lembrar que o firewall, que é uma ferramenta de segurança, nós vamos ver depois isso aqui certinho, e também a questão aqui aqui, ó. Só quero pegar aqui a personalização. Aqui também é sempre importante a gente lembrar que na personalização vai permitir que a gente mude as cores do Windows, por exemplo, eu sou, digamos, figueirense. Não posso nem ver os havaianos. Aí. Agora que subiram para a série A, então, ficaram tudo enjoado e tal. É isso aí. Aí o que o usuário pode fazer? Pode trocar as cores da janela. Eu não quero mais essa barra de título azul. Quero essa barra de título em vermelho, então muda aqui. Quero mudar o plano de fundo, aquela imagem, muda aqui. Quero mudar os sons do Windows, porque o Windows ele é multimídia, Quando você limpa a lixeira, ele toca um sonzinho. Quando o sistema abre, ele toca um sonzinho. Então dá para mudar todos esses sons aqui. E também a gente pode alterar a proteção de tela. Então o item personalização é um item que cai bastante em prova. Então o que a gente vai fazer agora? A gente faz uma pausa, voltamos em 15 minutos, e aí nós já voltamos resolvendo os exercícios. Vamos começar pelo Windows, depois a gente entra no Word e Excel.
Perfeito?